Bem, hoje a gente vai trazer aqui com detalhes uma mudança que, de certa forma, balançou a televisão brasileira nesse finalzinho de ano em relação à Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil, né? Que eu sempre trago aqui fatos sobre ela, parei durante um tempo, mas agora a gente traz aqui uma mudança bem histórica nesse finalzinho de ano aí, com a venda da parte de um de seus fundadores, o Marcelo de Carvalho, para o sócio Amílcar D'Alevo Júnior, e marca o fim de um ciclo de 26 anos de sociedade e coadministração da emissora. Desde o lançamento da Rede TV em 15 de novembro de 1999, o Carvalho e o D'Alevo compartilharam a direção, as decisões estratégicas, como a divisão que tinha 70% das ações para o D'Alevo, que era o principal ali acionista, e 30% para o Marcelo de Carvalho. Uma parceria que definiu os rumos do canal durante 2 décadas e meio. Com a venda, Amílcar D'Alevo passa a ter 100% das ações e se torna o único responsável pelo comando e também, claro, decisões da Rede TV. Um marco na história do canal que sempre se destacou por um formato ousado e bem ácido, né, no mercado de televisão brasileiro, né, a emissora responsável por popularizar esse formato trash, né, com Pânico, com João Kleber, né, Teste de Fidelidade, dentre outras atrações. Mesmo com a venda de suas ações, o Marcelo de Carvalho não vai se afastar completamente da Rede TV. Ele continua à frente como apresentador do programa Mega Sonho, que ele comanda desde o ano passado, 2024, que é uma versão aí, né, uma mistura de formatos que ele já apresentou, Mega Senha e também O Céu é o Limite, mantendo a sua presença nas telas e também, claro, nos telespectadores, na vida do público. Essa negociação foi confirmada pela assessoria da emissora em comunicado oficial, que destacou que a transferência das ações foi realizada de forma transparente e reflete a continuidade e estabilidade da empresa, garantindo que a Rede TV siga inovando e crescendo no mercado. É importante lembrar que em 2011 já circulavam informações sobre o interesse de D'Alevo em comprar a parte de Carvalho, mas na época a transação não se concretizou, com valores mencionados de até 500 milhões de reais que nunca foram confirmados oficialmente por nenhum dos lados. Mas por trás desse rompimento histórico há mais do que uma simples decisão empresarial. Existe um motivo real, concreto e antigo, e que explica esse fim da sociedade entre Amílcar D'Alevo e Marcelo de Carvalho. Segundo Gabriel de Oliveira, o Rick, em sua coluna Canal D, a relação entre os dois já estava desgastada há bastante tempo. Os dois já não estavam se bicando, né? Já estavam assim, sabe, um olhando torto para o outro há um bom período, com conflitos internos que vinham sendo administrados em silêncio nos bastidores aí da televisão. Fontes bem posicionadas da Rede TV afirmam que a transação envolvendo a venda da parte de Marcelo de Carvalho foi estimada em cerca de 200 milhões de reais. Valor aí que foi pago por Amílcar para que o Marcelo de Carvalho se desvinculasse ali da sociedade. Essa informação reforça que o rompimento não foi repentino, mas ele foi sim o desfecho de uma convivência que já beirava o insustentável entre os dois fundadores da emissora. O que antes era uma parceria considerada uma das mais emblemáticas da televisão, passou a ser marcada por desacordos frequentes e visões completamente diferentes sobre o futuro da Rede TV. De um lado, Marcelo de Carvalho ali, né, defendia uma reestruturação mais profunda na emissora, uma mudança, né, mais pesada, com foco na profissionalização da gestão e também, claro, na melhoria da relação com o mercado privado de publicidade, porque na visão do Marcelo de Carvalho era necessário aproximar a Rede TV de grandes anunciantes, né, então isso iria reforçar a imagem institucional da emissora e também, claro, reconstruir, né, pontes com o mercado publicitário. Porque quando uma emissora não tem uma boa relação com o mercado, que é o que mantém o canal no ar com os merchandising, a situação fica bem complicada. A emissora passa a ter muita dificuldade até de conseguir, né, vender os comerciais, vender cotas ali de determinados tipos de programas e eventos. Do outro lado, o Amílcar, o acionista majoritário, ele seguiu uma linha diferente, optando por colocar seus herdeiros em cargos estratégicos dentro da estrutura do canal.
Essa decisão teria sido um dos principais pontos de atrito entre os dois, gerando incômodo e desalinhamento na condução aí do negócio. Com visões cada vez mais distantes, a relação entre Carvalho e D'Alevio foi se destacando nos bastidores até chegar a um ponto em que a continuidade, da sociedade se tornou aí inviável. De acordo com informações do canal D, Marcelo de Carvalho já buscava um comprador para sua parte há pelo menos um ano. Então, essa saída aí já havia sido planejada com muita antecedência. A negociação, portanto, não surge como surpresa para quem acompanhava os bastidores, mas sim como um desfecho natural de uma sociedade que já não funcionava muito assim na prática. Porque assim, gente, o Marcelo de Carvalho, como vocês ou não notam, quem acompanha a mídia ou quem não acompanha, o Marcelo de Carvalho, ele sempre teve uma presença muito atuante na mídia, em entrevistas, nas redes sociais com opiniões políticas, e o Amilcar, ele sempre foi um cara mais reservado, tanto que a gente não tem muitas entrevistas dele. Recentemente a ele apareceu só no especial que a Rede TV fez, de aniversário, e também numa entrevista que ele fez para a própria Rede TV lá para um programa, o É Notícia, só. Então assim, não tem muitos registros, acho que ele nem tem rede social, Instagram, Facebook. O Marcelo de Carvalho tem o Twitter lá, então ele tem uma posição política bem diferente, ele é de direita, então ele tem opiniões bem assim ácidas em relação a várias coisas, e já se envolveu em várias polêmicas por conta disso, e de certa forma, como acionista, isso é ruim, não é muito legal você como empresário, você como dono de televisão, você ficar em rede social debatendo, brigando com pessoas por causa de política, por causa de lado, isso e aquilo, então isso de certa forma também, direta ou indiretamente, acaba complicando, porque o cara de certa forma representa o canal ali que ele é responsável, no caso ele representa a Rede TV. Agora você vê, por exemplo, o caso, hipoteticamente, dos caras da Globo, lá os Marinhos, discutindo política em rede social, discutindo política em podcast, por exemplo. Então isso acaba manchando a imagem da Rede TV, que já não tem uma imagem muito boa há muito tempo, porque a Rede TV sempre foi um canal que a gente já sabe bem, que começou muito bem nos anos 90, em 99, pós-2000, começou muito bem, com uma programação bem cult, bem atrativa, mas eles perceberam que esse tipo de formato não era muito interessante financeiramente, então começaram a apelar, então veio o João Kleber com teste de fidelidade, aquela sacanagem toda, Pânico, que foi um fenômeno, mas também rendeu muitos processos. Então isso, de certa forma, mesmo que tenha rendido audiência, acabou rendendo muitos problemas para eles, então isso tudo acaba somatizado, vai se criando, vai se formando uma bola de neve. E eu já estava notando já há muito tempo que o Marcelo, ele já não estava realmente muito afim mais de estar associado à Rede TV. Ele já estava meio que de saco cheio, tanto que na última entrevista que ele fez aí para uma emissora que foi o SBT, pro De Noite, ele nem falou da Rede TV. Também não foi perguntado, mas ele nem falou de Rede TV. Ele foi lá para poder comentar sobre um problema que estava tendo, e eu acho que está tendo ainda, sobre o negócio da cidadania italiana e blá blá blá, que ele vai morar na Itália e tal, parece que quer se mudar para lá, também com esse dinheiro aí da venda, óbvio que até eu moraria, eu sairia daqui do Rio de Janeiro, que é o meu sonho. Então assim, ele já estava de saco cheio, tanto que, como foi a informação dada aí pelo Rick, ele já estava procurando um comprador para assumir a parte dele há muito tempo, mas já foi agora oficializado que o Amilcar passa a ser o dono, porque o Amilcar D'Alevio, ele é o dono, como por questão de contrato, o dono majoritário, ou seja, o proprietário total, tanto que ele tinha 70% das ações e o Marcelo 30%, então ele era o dono principal, tanto que ele que implementou a emissora, ele que adquiriu as concessões junto com a sua empresa, a Tele 900, que foi um projeto, nos anos 90, de telefone, onde as pessoas ligavam, para poder participar, sabe, você decide, que as pessoas ligavam para poder decidir qual era o desfecho, então era esse 0900, então a pessoa participava, era uma interação. Hoje você tem interação pela internet, pelo Twitter, pelas redes sociais, e o Tele 900 era a interação dos anos 90, as pessoas ligavam e aí eles ganhavam dinheiro ali, porque era cobrado, você, quando pagava a sua fatura, esse valor era descontado. Então os caras faturaram uma nota, ganharam milhões, e esses milhões aí que os caras arrecadaram, com o trabalho que eles fizeram,
foi assim, usado para efetuar a compra da Rede TV, da massa falida da Manchete, das concessões que foram adquiridas, dadas, né, pelo governo, e depois, posteriormente, a implementação da Rede TV. Mas o Amilcar da Livro, que foi o dono principal e o que implementou tudo. O Marcelo estava ali junto com ele e tudo, mas ele nunca... Eu já até percebi em entrevistas, ele nunca meio que, tipo assim, demonstrava uma certa felicidade de ser dono de televisão. Ele já falava mesmo que ser empresário no país era muito complicado e ainda mais ser dono de televisão. E ele também sempre teve uma opinião, né, muito assim ácida em relação à Globo, né? Ele já contou que trabalhou na Globo, só que ele criticava muito a Globo por questão de audiência, por questão de verba, né, que tudo ia para Globo, que sei lá o quê. Então também isso, como acionista, é muito ruim, você ficar criticando a concorrência. Não quer dizer que você tem que bajular e puxar saco, mas essas opiniões todas, como eu falei, pelo cara ser acionista, dono de uma televisão, né, como empresário ali, eu acho que tem coisas que a gente tem que guardar pra gente, né? Agora você vê casos aí, às vezes, no SBT da Daniela, às vezes opinando em redes sociais, né? Saiu aí recente que o SBT não conseguiu renovar os direitos da Sul-Americana, ou da Champions League, não sei qual foi o campeonato, que já esqueci, que é muita coisa, muita informação, e ela colocou lá nos stories, né, repostando o post, né, que noticiava o fato. Estou muito chateada. Isso não é tipo de comentário que uma acionista, que uma dona de televisão faz, mesmo que ela tenha ficado chateada, mas isso não é comentário que um dono de televisão faz. Isso tem que guardar para você. Você está representando a segunda maior emissora do país. Você não tem que ficar, sabe, porque eu não consegui renovar, eu vou ficar botando que eu tô chateado. Por mais que eu tenha ficado, por mais que eu não tenha conseguido, mas colocar isso, expor isso em rede social, né? E a Daniela é dona do SBT, né? Então assim, o Marcelo de Carvalho, ele sempre teve, o Amilcar não. O Amilcar, ele sempre foi um cara mais reservado, sempre foi desde o começo. Ele nunca foi de aparecer assim, em grandes polêmicas, né? A gente sabe que a esposa dele é a Daniela Buquerque, né? Mas ela só aparece ela. Tanto que recentemente ela ganhou um baita de um estúdio pro programa que ela faz lá, o Sensacional. Minha língua tem hora que trava, vocês já estão acostumados com isso. Não dá para cortar a língua e colocar outra. Então, de informação é essa, né? A Rede TV agora, eu não sei, né? Até vi algumas pessoas comentando, será que vai ter novidades? Será que veremos mudanças? Eu não sei, gente, porque realmente o Amilcar, ele colocou hoje lá para comandar a televisão, a filha e o filho, né? A Andréia D'Alevo e o Amilcar Neto. Então os dois herdeiros que, quando o cara se for, vão ficar no comando da emissora. Mas eu não sei, de verdade, qual vai ser os próximos passos da Rede TV, né, para o ano que vem, se eles vão investir em algum determinado formato, se eles vão, né, porque assim, já saiu informações aí em outros tempos, de que os caras estavam querendo investir em vários formatos, até em novelas, só que tem muita coisa que é só teoria, né, muito papo. É igual pessoas que ficam muito no blá 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 e aí não faz nada. Então é assim. Então tem muita coisa em relação à Rede TV, às vezes, não só na Rede TV, mas qualquer outro tipo de canal, que às vezes é só blá blá blá, né? É muita falação e pouca ação, né? Então a gente não tem no momento assim, eu não tenho para poder dar para vocês uma informação assim direta ou indireta de que haverá novidades no ano que vem. Eu espero que tenha. Eu espero que agora, com o Amilcar assumindo totalmente, com a filha e também com o filho, com os herdeiros ali assumindo, eles possam melhorar a programação, né? Porque a Rede TV, você sabe bem, não tem uma audiência muito boa, ela aluga boa parte da programação para a igreja, né? Mas os caras estão aí, os caras têm a concessão para poder manter, não pode deixar de produzir conteúdo. Então, mas eu torço de verdade que a Rede TV consiga se reerguer, que agora, sem o Marcelo de Carvalho, ela possa, de alguma maneira, porque agora ele desvinculado da Rede TV como acionista, ele pode continuar dando a opinião dele, pode continuar falando o que ele quiser fazer, continuar falando o que ele quiser falar, dando a opinião dele, sem nenhum tipo de vínculo, porque mesmo que a rede social ali, ele esteja comentando na rede social dele, várias polêmicas, às vezes, quando ele era envolvido, ele era mencionado como o dono da Rede TV, porque ele representava, né, o dono da emissora. Então, quando tinha uma polêmica, né, o dono da Rede TV comenta isso. Então, a Rede TV ficava
estritamente associada à polêmica, entendeu? Agora não. Agora ele não é mais dono, não é mais sócio, então o Amilcar Idalivo Júnior passa a ser o único responsável majoritário pela empresa. Então a gente espera que de verdade aí eles consigam se reerguer. Eu espero de verdade, mas se não acontecer, né, não vai acontecer, mas a gente pode torcer para que, de certa forma, né, o canal consiga, né, ter uma audiência decente, dada ao seu padrão, dada ao seu alcance, e também investir numa programação mais decente. A Sônia Abrão vai ter um novo cenário no programa dela, já estão montando, desmontaram, até colocou na rede social dela que eles estão desmontando o estúdio que estava no ar já há 5 anos e já estão montando um estúdio novo. Então, no momento de novidade é isso, só um novo cenário da Sônia Abrão, que é uma das grandes audiências da Rede TV. Mas de resto não tem. Mas se tiver, você vai saber aqui no YouTube e também no nosso Instagram, que é o @BastidoresDMOFC, e também, claro, no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Fiquem todos com Deus, nos vemos no próximo vídeo e, claro, até a próxima.